Na hora das notícias do esporte. Esporte pode trazer mais 4 reforços. Meia Alan Ruiz se apresenta hoje. Amanhã chega Luciano Castan, que estava de férias. Um grande abraço. Muito boa tarde para ele. Carlos Miguel. Grande Maílson. Feliz ano novo para você, mais uma vez. Ótima tarde para você e para os amigos da nossa equipe, também nossa equipe técnica e toda a galera ligada aqui na Transamérica. Ô Maílson, o esporte não tem essa de clima de férias, clima de Réveillon, não. O esporte está treinando forte. Inclusive, os jogadores estão em regime de concentração. Eles estão dormindo no CT, para você ter ideia de como está essa preparação para o Campeonato Pernambucano. Falo já sobre isso, mas como você me chamava em manchete, em relação aos contratados, o esporte pode contratar até 4 reforços, um zagueiro e mais 2 atacantes. Um meia ainda está nos planos do esporte, então seriam 5 reforços, mas de concreto, de informação realmente real, oficial, o esporte deve ir em busca de 4 reforços. Logicamente a gente fala real, oficial, apurada pela nossa reportagem, porque o esporte nunca quis falar o número de jogadores que contratou até agora, que pretendia contratar para essa temporada. Mas a gente conta, 10 contratados, 7 renovados e alguns atletas da base convocados para compor o elenco time titular. Vamos atualizar então o torcedor que está voltando ainda do Réveillon. Os contratados: goleiro Kaique França, lateral direito Lucas Ramon, zagueiro... Pois não, Oi, perdão, Maílson. Os contratados, voltar aqui pro torcedor entender. Kaique França, goleiro, Lucas Ramon, lateral direito, Luciano Castan, zagueiro, Luciano Castan, Zé Roberto, atacante, Arthur Kaique, atacante, Pablo Diego, atacante, Thiago Couto, goleiro, Pedro Vilhena, meia, Romarinho, atacante e Riquelme, atacante. 10 jogadores contratados. Os renovados: volante Fabinho, zagueiro Alisson Cassiano, meia Alan Ruiz, goleiro Jordan, o zagueiro Renzo, o Filipinho, lateral esquerdo, e o Felipe, volante. São os jogadores que renovaram contratos. Bom lembrar que alguns atletas da base, inclusive o Paulinho, o Jean, eles estão compondo elenco, e o Jean, além do Baraca, que estava também no elenco de profissionais, eles foram cedidos ao Sub-20 e viajaram, estão lá na Copa São Paulo, onde o esporte vai fazer a sua estreia amanhã. Já a gente dá a agendinha do Leão da Praça da Bandeira. Mas deixa eu falar aqui desse ritmo intenso de treinamentos, porque o esporte, Maílson, treina nesta quarta-feira em 2 períodos. Hoje treinou pela manhã e logo mais tem mais treino à tarde, hoje sem janela para a imprensa. Amanhã pela manhã, sexta-feira à tarde, sábado 2 períodos, manhã e tarde, domingo só pela manhã. Todo mundo regime de quartel, viu, Maílson, no CT. Eles dormiram de terça até hoje no CT, dormem amanhã de novo e só vão ser liberados no domingo. Ou seja, é uma programação quase que de 24 horas implantada pelo técnico Mariano Sosso para os jogadores rubro-negros. O Mariano Sosso tem demonstrado ser um treinador que vai puxar bastante por esse trabalho, né? Pelo menos no início, ele está imprimindo, como você vem trazendo aqui na programação da Transamérica, Miguel, um ritmo intenso, e esse ritmo intenso talvez seja naquela perspectiva de recuperar o relativo tempo que o esporte não teve de trabalho como os outros tiveram. Mas o meia Alan Ruiz, ele se apresenta hoje, é isso? Porque a pré-temporada começou na semana passada, no dia 27, Maílson, mas alguns jogadores não estavam ainda na capital pernambucana e não se apresentaram à comissão técnica rubro-negra. Até para fazer aquele protocolo de volta das férias, tem exames médicos, exames físicos, tem um soccer teste. Então, alguns jogadores, os retardatários, podemos dizer assim, estão chegando e estão largando dos boxes.
estão fazendo todos esses exames, toda essa sequência de protocolos, para só então serem entregues ao departamento de futebol, ao técnico Mariano Sosso. Hoje, se apresentando o meia Alan Ruiz, tinha alegado questões pessoais para chegar hoje, justificou, logicamente, a diretoria entendeu. E amanhã, dia 4, chega o Luciano Castan, zagueiro. Este não chegou antes por conta de questões contratuais. Tinha ligação ainda com o Cruzeiro, tem o período de férias, então tudo isso foi obedecido, então por isso que ele só chega amanhã e se apresenta no CT. O nosso colega Tass Michel falou agora há pouco do comportamento do técnico Mariano Sosso, de cumprimentar a imprensa, de informar a imprensa e explicar o método de trabalho dele. A questão não é só cumprimentar não, porque o Anderson Moreira nem falava com a imprensa quando chegava no treinamento, aliás, nem treinamento a gente acompanhava, né? Mas a questão não é chegar lá e cumprimentar, esse não é o problema. O curioso do Mariano Sosso é que ele foi explicar aos jornalistas o que ele tem feito quando não há janela aberta para os jornalistas, para a imprensa. Então, ontem, que a janela só foi no período da tarde, ele foi lá, cordialmente cumprimentou a todos e explicou: olha, pela manhã vocês não estiveram aqui, mas nós trabalhamos por blocos. Ele trabalhou fundamentos na defesa, trabalhou fundamentos no meio-campo e no ataque. E esses fundamentos, ele fala, ele grita, ele explica, ele volta, ele recomeça a jogada. Ele com um ritmo frenético, intenso de trabalho. E o tempo todo dialogando com os jogadores. Está melhorando, logicamente, no português. Já o Alisson Cassiano, que vai ser o nosso convidado, vai falar sobre isso. Algumas coisas os jogadores ainda têm uma certa dificuldade de assimilar, mas por conta justamente do idioma. Mas é uma coisa que está sendo rapidamente resolvida, porque o Mariano Sosso já começou o intensivão de português, eu ia dizer de inglês, de português, e os jogadores, a cada dia que passa, e logicamente com a convivência aqui com os brasileiros, os jogadores, ele vai se adaptando à nossa língua portuguesa. Então ele foi lá, explicou a forma que trabalha. No treino da tarde, ele deixou ver a formação, então os jornalistas puderam ver a formação, time de cima, time de baixo. Vou até repetir para você aqui, Maílson, que ele fez uma espécie de movimentação com bola ali, 11 contra 11, e aí colocou num time, de um lado, Kaique França, Roberto Rosales, Rafael Thierry, Renzo e Filipinho. Voltou a trabalhar com 2 zagueiros, porque no primeiro dia com bola ele trabalhou com 3 zagueiros. Fabinho, Fábio Matheus, os volantes. Lucas André, o meia. E lá na frente, Paulinho, Arthur Kaique e Zé Roberto. Paulinho chegou a fazer gol, inclusive, uma assistência feita pelo Zé Roberto. O outro time, aí estava meio misturado, né? Sem goleiro, Lucas Ramon, Alisson Cassiano, Rian e Riquelme, Ítalo, Juan Xavier, Davidson e Flávio. E aí, para compor o time, para completar os 11, César Lucena e Diego Juan. Então essa foi a movimentação feita ontem à tarde. Os jornalistas puderam acompanhar essa movimentação com bola, mas não significa dizer, Maílson, que ele vai treinar com 2 ou 3 zagueiros e vai fixar isso no time. Ele está testando, né? Então a formação que ele trabalhava no Melgar, por exemplo, ele chegou a trabalhar com 3 zagueiros. Então a gente não tem ainda a noção exata se o time do Sport para a estreia contra o Petrolina será com 2 ou 3 zagueiros. Ele ainda está testando e é bem verdade que ele está recebendo ainda atletas, né? Por exemplo, Luciano Castan, que é um fortíssimo candidato a ser titular ao lado do Thierry, é um zagueiro canhoto, ele ainda não foi entregue ao departamento de futebol, porque ele só chega amanhã, vai passar pelo Soccer Test, pelos exames médicos, físicos, até entrar, ser integrado ao grupo dos jogadores que já estão na pré-temporada. Miguel, essa questão do Luciano Castan, só para a gente arrematar e você me dizer o seu convidado, ele estava de férias, chega amanhã, é um jogador também que tem a perspectiva de chegar com aquela cara ou com aquela responsabilidade de ser titular. Para mim, ele chega para ser o titular do Sport. Sabino
ele está com a fissura no pé, fez cirurgia, está se recuperando, está no DM, já se apresentou inclusive essa semana, foi ontem a apresentação dele. Mas o Castan, para mim, chega para ser titular ao lado do Thierry, e o Cassiano vai brigar pela vaga. Agora, se o técnico optar por jogar com 3 zagueiros, aí teríamos Thierry, o Castan, Luciano Castan e o Alisson Cassiano. 3 zagueiros, né? Ainda tem o Renzo brigando aí por essa vaga. Mas, para mim, o Luciano Castan, com 2 ou 3 zagueiros, chega para ser titular do Sport Clube do Recife. Daqui a pouco vai ser o Alisson Cassiano que vai falar justamente sobre isso. A adaptação em relação ao trabalho que está sendo feito pelo Mariano Sosso. E a outra questão é a briga pela titularidade, né? Com 2 ou 3 zagueiros, ele fala já sobre isso. E só uma última informação, a gente já tinha falado aqui no ano passado do reajuste dos valores da premiação na Copa do Nordeste, o reajuste de acordo com a inflação, 4,68% aproximadamente. O Sport está no primeiro grupo, que é a cota 1, tem Sport, Fortaleza, Bahia e Ceará, e a cota passou de 3.200.000 para 3.350.000 reais. As quartas de final, já com reajuste, 524.000 reais se o Sport avançar. Se chegar à semifinal, mais 733.000 reais. O campeão fica com mais de 2 milhões de reais, 2.094.000 reais, e o vice 1.360.000 reais. Essa é a premiação atualizada da Copa do Nordeste. E a Copinha, treinamento em São Paulo, viu, Maílson? E amanhã o Sport estreia diante do Cruzeiro das Alagoas, na cidade de Itaquaquecetuba, grupo 23, 1h15 da tarde. Esporte. Carlos Miguel. De volta aqui no TFC para ouvirmos o Alisson Cassiano, zagueiro da equipe do Sport Clube do Recife, vem nos treinos intensificados antes da estreia do Campeonato Pernambucano. O treino tá puxado e ele fala sobre essa movimentação na pré-temporada. Cara, a gente teve primeiros dias de muito trabalho, né? Como deve ser uma pré-temporada. O Mariano é um cara muito intenso, né? Onde todas as vezes que a gente entra ali para dentro do trabalho, ele é um cara que cobra muita atenção, concentração nossa, né? Que a gente consiga estar ligado não só naquilo que vai fazer, mas naquilo que ele quer que a gente faça, né? Introduzir as ideias dele. Eu acredito que a gente tem assimilado bem, com todas as dificuldades físicas de começo de temporada, o que é natural depois de férias, enfim. Mas deu para mostrar que ele vai exigir um time muito intenso em todos os setores, né? Em cada ação, tanto quanto a gente estiver atacando, como quando for defender. Isso é algo que tem sido muito nítido para todos, assim, né? Então acredito que a preparação tem sido muito bem feita. Essa primeira semana a gente tem conseguido compreender as ideias dele, né? Às vezes executar bem, às vezes não, porque é normal, né? Uma nova ideia, mas acredito que a gente tem se adaptado bem, né? E tem crescido dia a dia.